Então, aí a gente chega no padrão RGB, porque a gente falou antes que o Maxwell ele bateu a primeira foto colorida, e diferente da aula de artes, que a gente tem as cores primárias lá, que é vermelho, azul e amarelo, aqui as nossas cores primárias são o vermelho, o azul e o verde. São as cores fundamentais para a teoria de eletromagnetismo. Então, toda onda, como eu falei antes, ela pode ser definida como a multiplicação entre o comprimento de onda, que é esse y invertido, e a frequência. E que nem eu falei antes, né, vocês têm o aumento do comprimento de onda e tu vai ter a redução da frequência. Então aqui a gente tem algumas cores, tá, da luz visível, onde a gente tem o comprimento de onda e a frequência possível desse comprimento de onda para essa determinada cor. Uma coisa que o Maxwell também percebeu que a temperatura dos corpos está ligada às cores. Você já deve ter visto, e eu mostrei para vocês ano passado, aquelas imagens de medir temperatura corpórea, né? Que regiões assim do corpo mais quentes elas vão aparecer em vermelho e regiões mais frias vão aparecer em azul. Claro que isso não funciona para estrelas. As estrelas mais quentes são azuis. Mas para baixas temperaturas, quando tu não tem emissão de luz, emissão, emitir, não receber, tá? Quando tu não tem emissão de luz, as regiões mais quentes vão aparecer em vermelho. Então, o padrão RGB é bem interessante. Uma coisa super legal sobre ele é que a tendência da cor de um objeto, tipo, um objeto ter cor está ligado à luz que bate nele. Então, um exemplo é bem interessante. Se eu botar aqui na minha frente agora tipo, um papel celofane avermelhado, a tendência é que vocês me vejam o meu rosto mais avermelhado, porque a luz que está sendo emitida pelo computador e captada pela câmera ficou mais avermelhada. Se eu pegar um papel celofane azul, a tendência é que vocês me vejam mais azulado, né? Porque a luz que está sendo emitida e daí filtrada no papel azul é azul, pelo papel azul é azul, então eu vou ficar mais azulado. Se eu pegar um papel verde, mesmo esquema, eu vou ficar mais esverdeado. A luz está batendo no papel verde, sendo filtrada pro verde, então vocês vão me enxergar esverdeado. Uma coisa bem interessante que nos permite daí, nos facilita bastante a vida é que o Sol emite todas as cores, então a gente não vê especificamente nenhuma delas separada, a menos que ocorram os fenômenos ondulatórios. Então a gente pode ter todo tipo de cor na Terra porque o Sol emite todas as cores. Então a grama é verde porque ela absorve, ela emite a luz verde quando a luz do Sol bate nela. A violeta são azuis porque ela emite a luz azul quando a luz do Sol, que tem todas as cores, bate nela. A luz do, sei lá, a maçã é vermelha porque a luz do sol que bate nela tem todas as cores e ela emite o vermelho, reflete o vermelho. Se o sol não tivesse todas as cores, a gente não teria todas as cores na Terra. E outra coisa bem interessante, uma pergunta que me fizeram que eu penso até hoje, me fizeram na faculdade e eu penso sobre ela até hoje. Que cor tem uma maçã vermelha no escuro? Cor nenhuma, porque o que define a cor de um objeto é a luz que bate nele. Se eu iluminar uma maçã com uma luz vermelha, ela vai ser vermelha. Se eu iluminar uma maçã com uma luz verde, ela vai ser verde. Se eu iluminar uma maçã com uma luz azul, ela vai ser azul. Aí tu pode me dizer assim, ah, mas tem a pigmentação e tal. Sim, claro que a pigmentação influencia. Mas se tu tiver num quarto absolutamente escuro e a única luz que tu tiver for vermelha, a única coisa que tu vai enxergar vai ser vermelho. Tipo aqueles quartos de revelação de fotos, que são quartos absolutamente vermelhos. Para quem assistiu Lucifer, tem uma cena disso. Eles entram numa sala de revelação, tudo tá vermelho lá, independente do que for. Tá, a cara das pessoas está avermelhada. O que vai mudar vão ser os tons de vermelho. Umas coisas vão ficar vermelho escuro, vermelho claro, vermelho, sei lá, enfim. É tipo colocar esse óculos aqui. Ó. Tudo que tu vai enxergar vai ser vermelho. Tons de vermelho diferentes, mas ainda assim vermelho, porque a luz que tu está emitindo é vermelha. A luz que tu está recebendo é vermelha.
O Sol é interessante porque ele tem todas as luzes, então a formatação, a soma de todas as luzes, assim como nas aulas de artes, a soma de todas as luzes dá o branco e a ausência de cor, a ausência de luz de cores diferentes vai ser o preto. De novo, só para reforçar, todas as luzes, todas as ondas eletromagnéticas, elas vão andar com a velocidade da luz e todas elas podem ser, todas vão andar com a velocidade da luz e para tu achar, todas elas dependem daí do comprimento de onda, que é o y invertido, e da frequência. Aumentou o comprimento de onda, diminuiu a frequência. Aumentou a frequência, diminuiu o comprimento de onda. Ondas mais energéticas são as ondas de raios gama, raios X, porque elas têm uma frequência maior. A energia está ligada à frequência. Foda-se, depois a gente vê isso aqui. Essa é legal. Em viagens de avião, é solicitado aos passageiros o desligamento de todos os aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou recepção de ondas eletromagnéticas. O procedimento é utilizado para eliminar fontes de radiação. Radiação não necessariamente faça mal, tá? Onda eletromagnética é um tipo de radiação que possam interferir nas comunicações. Como os sinais de telefone eles emitem ondas, o avião recebe ondas para se localizar, pode interferir o sinal do telefone na recepção de ondas do avião e ele pode se perder no espaço, porque hoje em dia dificilmente os pilotos se localizam por outras formas que não sejam o radar e a recepção de informações via satélite. Então, os celulares podem interferir nessa recepção de ondas. O procedimento é utilizado para eliminar fontes de radiação que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle. A propriedade das ondas emitidas que justifica o procedimento adotado é o fato de terem fases opostas, serem ambas audíveis, terem intensidades inversas, serem de mesma amplitude, terem frequências próximas. Provavelmente terem frequências próximas. Por quê? Porque as frequências próximas podem interferir uma na outra, né? Então, que nem a gente pode olhar lá em cima, lá no início, aqui o espectro eletromagnético, a gente tem aqui ondas de rádio e ondas de celular estão dentro da mesma faixa de frequência. Então, a comunicação do avião com a torre de controle pode ser interferida pelo celular. Tá, e agora a gente vai ver o primeiro fenômeno, que é o fenômeno de refração. Ele é um fenômeno muito importante para nós, tá? Porque é o que faz o nosso céu ser azul. Ele é um dos dois fenômenos que faz o céu ser azul, tá? Ele define a mudança de velocidade dependendo do meio que ela tá. Isso está diretamente ligado a isso aqui, ó, que a gente viu, a essa equação. A permeabilidade, lembra que eu falei, permeabilidade do vácuo deve ser a máxima e a permissividade do vácuo deve ser a máxima, porque nada mais permissivo e nada mais permeável do que o vazio. Então, se tu tá num outro ambiente que não seja o vazio, tipo o ar ou a água, tu vai ter valores diferentes disso aqui que vão gerar velocidades da luz diferentes. Então, o que que acontece? A refração, ela é a demonstração de que a luz tem velocidades diferentes em meios diferentes. E a refração ela só te mostra que esse é um cálculo para ver quanto é essa diferença. E esse cálculo ele tem um índice de refração, que é um número absoluto, ele não tem unidade medida, que tem a velocidade da luz no vazio, que é a máxima que pode ter, dividido pela velocidade da luz no meio que tu tá. Tipo, a água, o ar, pode ser luz num metal, pode ser, enfim, coisas não necessariamente que a gente enxergue, mas que acontecem. E aqui a gente tem algumas das demonstrações mais interessantes, que é, por exemplo, aqui a gente enxergar tipo um canudo quebrado num copo. Por quê? Porque a velocidade da luz na água é menor do que a velocidade da luz no ar. Então a gente vê essa quebra aqui porque a gente enxerga, a gente percebe a luz de forma diferente. Então aqui a gente tem diferentes índices de refração. Ó. Quando o índice de refração é 1, quer dizer aqui que a gente vai ter esse valor 1, a velocidade da luz no meio de propagação, nesse meio diferente do vazio, vai ser exatamente a mesma do que no vácuo, que é o caso do ar. Na água, ela já é um pouquinho menor. No vidro, menor ainda. Na glicerina, menor ainda. No álcool etílico, ela é muito próxima da água. Diamante, o problema do diamante é que tu
tu tem vários pedaços dele que faz com que reflita a luz dentro dele. Então ela demora muito para sair de um diamante, tipo como se fosse uma bolinha dessas assim, ó, um prismazinho, e a luz fica refletindo dentro dele. Isso faz com que seja bastante difícil dela sair, fazendo com que a velocidade diminua bastante. Então, o acrílico, que é um tipo de vidro, também tem uma velocidade menor do que a velocidade da luz no vácuo. Isso acontece, aqui a gente tem daí, o que acontece no processo de refração, é que a luz vem, ela bate na superfície, na mudança de meio, e ela se aproxima aqui de uma linha que a gente chama de linha normal, né? Onde corta, vamos dizer assim, 90 graus essa superfície imaginária, e ela se aproxima, ela dá uma quebrada quando ela entra num meio onde é mais denso aqui, onde a velocidade da luz vai ser menor, ela se aproxima dessa linha, que é o que a gente vê aqui no copo. Ó. O canudo ele era para estar aqui, ó, a sequência dele. Como a luz quebra, entre aspas, ele acaba se aproximando dessa linha de incidência, dessa linha onde a luz está batendo. Isso daí a gente pode ter uma equação, uma definição que diz quando a luz passa de um meio menos refringente, que está direcionado à refração, para um mais, quer dizer, menos refringente quer dizer menos denso, para um mais denso, que daí a gente vai ter o raio de luz se aproximando da normal. Quando ele vai passar de um meio mais refringente, mais denso, normalmente, para um menos, o raio se afasta da normal. É como se a gente tivesse daí na primeira frase, a gente tem aqui indo de um menos refringente para um mais. A segunda frase diz de um mais para um menos. De um menos para um mais, a gente tem a aproximação dessa linha normal. Quando a gente tem o processo inverso, de um mais refringente, mais denso, para um menos, a gente tem o afastamento dessa linha normal.